Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 5, quinta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Tudo é segundo a graça de Deus. Outro edifica sobre ele. No versículo 10, lemos: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo não trabalhava sozinho. Ele agradecia a todo momento pela graça de Deus. Como prudente construtor, ele lançou o fundamento para a construção do edifício de Deus. Porém, ele sabia qual era a sua porção na edificação da igreja. Sabia que outros iriam edificar sobre esse fundamento. Paulo não era egoísta, pelo contrário, era um humilde servo de Cristo e sabia qual era o seu ministério e a sua porção. O fundamento é Cristo. Apolo também tinha sua porção, a de regar. Paulo lançou um firme fundamento e Apolo iria cooperar com essa construção. Por isso Paulo disse: e outro edifica sobre ele. A maturidade de Paulo fechou as brechas da preferência e da divisão. Ao dizer que Apolo também tinha a sua porção na edificação, Paulo estava dizendo aos irmãos em Corinto que todos são importantes e úteis na igreja de Deus, e que não há necessidade de disputa, pois tudo é segundo a graça de Deus. Cada um veja como edifica. Nós estamos inseridos na edificação da igreja. Essa palavra não se restringe apenas a Paulo e a Apolo, mas é para todos os filhos de Deus. Nas reuniões da igreja, por exemplo, não podemos ser passivos, mas devemos apresentar-nos para servir. Todos nós temos uma porção de Cristo, capaz de edificar sua igreja. Em Efésios 4, do 11 ao 12, lemos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa porção das Escrituras, a tradução para o português foi um pouco modificada. Segundo o original grego, a melhor tradução para a parte final é: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Isso significa que todos nós precisamos ser aperfeiçoados para participar da obra do ministério. Não podemos esquivar-nos ou queimar etapas. Deus quer aperfeiçoar-nos e precisamos passar por todas as fases desse aperfeiçoamento. O CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, é uma poderosa ferramenta que o Senhor concedeu para o aperfeiçoamento dos santos. Temos unidades do CEAP em diversas regiões do Brasil e do mundo. Gostaria de encorajá-lo a separar um tempo para participar desse aperfeiçoamento. Ore ao Senhor
e peça essa oportunidade de se consagrar durante um ano somente a Ele. O SEAP oferece um aperfeiçoamento intensivo. Ali você será colocado em várias circunstâncias nas quais somente o Senhor poderá supri-lo com graça e salvação. Isso não significa que não estamos sendo aperfeiçoados na igreja. Todavia, no SEAP, o processo de aperfeiçoamento é mais rápido. Somos pedras vivas para a edificação. Leiamos 1 Pedro capítulo 2, versículos do 4 ao 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas e não mortas. A vida de Cristo está em nós, uma vida que destruiu a morte, o pecado e todas as coisas negativas. Essa vida é triunfante. Para Deus, somos essas pedrinhas capazes de cooperar na edificação da sua igreja. Em 1 Coríntios 3, vemos as duas características da igreja como lavoura e edifício de Deus, agora mescladas. Versículo 9. Em Efésios 3:17, vemos duas expressões que nos remetem a esses dois aspectos. Assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Um único versículo reuniu os dois aspectos, lavoura e edifício. O termo arraigados está relacionado a lançar raízes, ou seja, ser uma lavoura com profundidade em Cristo, enquanto alicerçados em amor significa que a construção do edifício é em amor. Em nossa experiência, ao desfrutar de Cristo, devemos aprofundar nossas raízes nele, e o alicerce dessa construção é o amor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.